Olá pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou Rio Fagundes, hoje é 28 de agosto de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Mais cedo eu falei sobre a decisão do STF, que acabou sendo o primeiro passo para soltar Lula. Uma decisão onde o STF suspende uma condenação do Moro, do ex-presidente da Petrobras, né? Enfim, foi o primeiro passo. Com essa decisão, a Operação Lava Jato sofre também um duro golpe. Vocês vão entender agora. Se inscreve, comenta, compartilha, aquele like maroto, siga as notificações. O STF, com uma tacada só, acertou 2 coelhos. Olha só isso aqui. Se inscreve, comenta, compartilha, like maroto, siga as notificações. Efeito cascata para a Lava Jato. Decisão do STF pode levar à anulação de mais processos. Em outras palavras, são mais presos corruptos do colarinho branco livres. A decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, de anular a decisão do juiz Sérgio Moro, que condenou Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, a 11 anos de prisão, foi mal recebida entre os investigadores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Para eles, são grandes as chances de um efeito cascata, em que dezenas de outras condenações obtidas a partir de investigações da operação podem ser anuladas. Além de ser a primeira vez em que o STF anula uma sentença de Moro, a decisão é vista como uma brecha para a anulação de todos os processos que tiveram réus delatores e réus delatados. O ponto central do veredito desta terça-feira, que pode acarretar em anulações em série, é o fato do STF ter entendido que a defesa do réu que foi delatado deve ter no processo um tempo para apresentar suas manifestações, diferente do tempo que é dispensado para os réus são delatores. Eu acho engraçado que não existe tempo para o cara roubar, né? Para roubar qualquer tempo é tempo. Agora para pagar com crime, ou melhor, para pagar o crime, né? É que é o problema. O direito de a defesa falar por último decorre do direito normativo. Réus delatores não podem se manifestar por último em razão da carga acusatória que permeia suas acusações. Fere garantias da defesa, instrumentos que impeçam acusados de dar a palavra por último, disse Ricardo Lewandowski em seu voto pela anulação. Além dele, votaram pela anulação os ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Eu fiquei aqui meio surpreso com a Carminha, né? Mas tudo bem. O único voto contrário foi de Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. Foi a primeira vez que Carmen Lúcia divergiu de Fachin num caso relacionado à operação na segunda turma. Entre procuradores de Curitiba, segundo apurou Cruzoé, a decisão é vista como o maior golpe sofrido pela Lava Jato até hoje. Para eles, supera até a decisão do ministro Dias Toffoli de parar investigações com dados da Receita Federal e do antigo Conselho de Controle da Atividade Financeira, o COAF. Os procuradores dizem que, como não havia nenhuma norma legal determinando prazos distintos, preste atenção nisso, não havia nenhuma norma, mas o STF arrumou uma, né? Então vamos lá. Os procuradores dizem que, como não havia nenhuma norma legal determinando prazos distintos para os envolvidos no processo, a medida não foi adotada em nenhum dos casos que correram e correm na 13ª Vara Federal de Curitiba, da qual Sérgio Moro era titular. Como quase todos os processos da Lava Jato têm réus delatores e delatados, em tese todos eles podem ser enquadrados no novo entendimento do STF. E com isso, voltar à estaca zero. Isso valeria inclusive para a condenação, adivinha? Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo de Atibaia. Quer dizer, vejam se não tem, gente, uma manobra aqui. Vejam se não tem, ó. Você tem primeiro a primeira anulação do processo, a primeira anulação do STF em relação a Sérgio Moro. Nunca foi anulada uma sentença dele. Aí você tem a primeira anulação para ver qual é a reação do público. Né? Que a verdade é essa. Ninguém me venha com outra história, porque a verdade é essa. Então eles anulam o primeiro processo para ver como é que o público reage. Segundo,
Olha aqui a maracutaia aqui já, ó. Segundo, essa anulação é para ver como o povo reage, para eles saberem como é que seria se eles resolvessem anular também a condenação de Lula. Lembra lá da suspensão do Moro, né? Estão ligados? Então, pois é, tá lá o habeas corpus para ser julgado. Era para ser ontem, não sei por que não foi. Pelo menos eu não vi nenhuma, né? Enfim. Aí o que acontece? Querem saber como é que vai ser. Se dependendo de como seja, eles soltam Lula. Mas aí, em contrapartida, nós temos aqui também o processo de Atibaia, que foi condenado em primeira instância. Vocês veem que de uma tacada só, eles avaliam, soltam Lula e ainda eliminam mais um dos processos de condenação que pesam sobre ele. Já prestaram atenção nisso? E outra coisa, eles julgaram essa situação do negócio aí o primeiro, porque a ordem das considerações foi errada. Primeiro, eles criaram uma norma, porque não existe. Eles anularam o processo do cara lá, ligado do processo em que a condenação do Sérgio Moro em cima do cara lá, em cima de uma norma que não existe. Apenas em cima de um entendimento. Vocês estão vendo como é que é o nosso, como é que está o nosso STF, gente? Não existe uma regulamentação para quem faz primeiro ou quem faz segundo, mas o STF acabou de inventar uma. Em nome de Lula livre, os caras estão acabando com a justiça brasileira. Acabando. E outra, vocês já prestaram atenção que ultimamente as ações do STF estão dando o benefício para um, mas na verdade estão abrindo o leque para vários. Nós tivemos há um tempo atrás, não sei se foi o Marco Aurélio ou o Celso de Mello, deu uma canetada aí suspendendo a prisão em segunda instância, que soltava mais de 160 mil presos. Olha só, isso só para soltar o Lula, os caras juntos soltavam 160 e poucos mil presos. Vocês estão lembrados disso? Foi no começo do ano, meu Deus, eu fui no finalzinho do ano passado, uma coisa nesse sentido, eu não estou lembrado agora 100%. Né? Bom, vocês viram a canetada do homem. Eita, preguiça. Bom, voltando aqui ao assunto. Depois nós tivemos a manobra excelentíssima do Dias Toffoli, né, usando ali o Flávio Bolsonaro. E aí eu vejo algumas pessoas colocando alguns comentários aí, e acho que eles precisavam consultar o pedido do Flávio Bolsonaro para depois falarem as abobrinhas que eu ouço, leio aí nos comentários, né? Querendo dizer a ligação aí, que inventaram uma amizade entre o Toffoli e o Bolsonaro, né? Quando você vai lá no site lá e pega o processo e vê, você vê que ele pediu uma coisa, o Toffoli deu outra. Mas deixa pra lá isso aí. E aí a canetada do COAF, né? Que abrangiu outro monte de bandidos. E aí depois a canetada da Receita, que abrangiu outro monte de pilantras, inclusive os próprios do STF ali, né? Agora esse entendimento que ninguém entendeu nada, que anulou que também abrange outro... Vocês já prestaram atenção que para cometer o crime não tem problema. Agora, na hora de pagar pelo crime, é onde se instala o grande problema brasileiro na nossa justiça. O cara tem tanto direito, que o único direito que não se tem no Brasil é o direito de justiça. A verdade é essa. Se tem tanto direito criminoso, o único cidadão que não tem é o cidadão de bem, não tem direito à justiça. O cara rouba você aí durante, sei lá, 16 anos e passa mais 20 anos para pagar, para começar a pagar pelo crime. É incrível. E nós vemos agora uma Suprema Corte trabalhando para soltar o Lula. Porque você vê, numa tacada só aqui, os caras podem soltar Lula, suspender o processo, o Moro do processo, e ainda de tabela deixou a porta aberta para a defesa pedir a anulação do processo do sítio de Atibaia, que foi, e já ia para a segunda instância. Em outras palavras, é um retrocesso da nossa justiça brasileira. Esse é o nosso STF, gente. E depois o Dias Toffoli veio com aquele vídeo vagabundes, né? Justiça, não sei das coisas. Esqueci o nome do negócio lá que ele deu lá para uma sériezinha que eles vão falar lá dos bastidores do STF. Que eu achei engraçado é que
deu tanto dislike, tinha 100 e alguns likes a favor, um monte de dislike, sendo que no STF tem 200 funcionários mais ou menos. Quer dizer, nem os próprios do STF deram like lá para ajudar, né? Mas é incrível. Aí o cara vê com aquele papinho dele de justiça, de trabalho do STF para mostrar a sociedade. A sociedade já está vendo a podridão, a mentira, a corrupção dentro do próprio STF. Nomes como Gilmar Mendes e Dias Toffoli já são inaceitáveis ali dentro. Ninguém aguenta mais não. São nomes que o brasileiro já não quer nem saber mais. Perdeu 125 mais 230, 480, 210% da nossa confiança. Não temos, eu mesmo não tenho a menor confiança mais em Gilmar Mendes. Esse daqui, Dias Toffoli, esse então nem se fala, acabou. Lewandowski, a prova está aqui, ó. Lewandowski e Gilmar Mendes votando para soltar... Quer dizer, é só o que eles fazem, soltar bandidos o tempo inteiro. Fiquei admirado, fui com a Carmen Lúcia, né? Eu ainda achava um pouquinho de bom senso na mulher. Agora, essa decisão, não sei mais o que pensar dela. Porque o Edson Fachin ainda valorizou, né? Porque ali o Fachin, ele é o relator da Lava Jato, né? Votar contra isso daí, acho que pegaria feio pra ele, né? Não ficaria legal. Quer dizer, os caras fazem tudo no STF para ajudar a bandidagem, para libertar os criminosos, para acabar com a justiça no Brasil, para dar direitos a bandidos. Você vê, o cara foi preso em 2017, foi solto agora há poucos dias atrás, e agora tem um processo anulado. E o que ele vai fazer é pegar o dinheiro que ele roubou, meu e seu, e vai rir da nossa cara para ir na praia, curtir aí em Miami, viajar para o exterior, enquanto eu e você tem que ficar pagando pato aqui da roubalheira deles. É incrível! Esse é o nosso STF, que deveria garantir os direitos do cidadão brasileiro, mas não, pelo contrário, retira os direitos do cidadão brasileiro e dão a eles aos criminosos. Né? Dão a eles aos criminosos. Mas vamos aguardar para ver, gente, o que vai acontecer. Né? Vamos esperar. O Brasil não pode continuar assim. Se o Brasil continuar com essa justiça que nós temos, o nosso STF vai se tornar... Eu nem sei o que vai se tornar, porque... Quer dizer, já não é, né? Já não é mais uma corte na qual os brasileiros se orgulham ou na qual os brasileiros podem ter um pingo de segurança. Não se tem mais segurança no STF. O que a gente tem é medo do STF hoje, é pavor do STF. Infelizmente, essa é a verdade. Quando você vê falar assim, vai julgar Lula lá agora. Cara, depois dessa daqui, como é que você vai esperar que o STF tenha um julgamento decente? Pô, você pega lá 2 ministros, no mínimo que as esposas estavam sendo alvos de uma investigação e eles usaram da toga para poder passar o pano. E aí? E com isso beneficiou um monte de outros corruptos. O nosso próprio STF está legalizando no Brasil a lavagem de dinheiro quando eles pressionaram ali o COAF e a Receita Federal. E aí, brasileiro? E brasileiro, o que a gente faz? Como é que fica a nossa situação? A Operação Lava Jato, a operação que mais tem prendido corrupto da nossa história, hoje está sofrendo um ataque que não tem tamanho. Vazou aí esses dias, aí não sei se foi domingo agora, umas mensagens do The Intercept. Agora, eu mesmo não dei nem importância para aquilo, não vale nem a pena mais mexer, porque já perdeu até a graça, né? Perdeu até a graça. Tá aí, gente, Canal Brasil Notícias foi.